A Rede Globo resolveu produzir um documentário em homenagem a Manuel Carlos. O que aconteceu foi que eles deixaram de fora a Regina Duarte, que era uma estrela da Globo, né, uma atriz com, sabe, dezenas de anos de carreira na Globo, e por causa da participação dela no governo Bolsonaro, ela foi cortada desse documentário. E aí o que aconteceu foi que a filha da Regina Duarte, a Gabriela Duarte, ela ficou chateada com essa história e ela resolveu aqui comentar essa história, né? E para isso, ela compartilhou um texto do jornalista Jeff Benício, do Portal Terra. Então vou mostrar aqui o que ela compartilhou sobre essa história para a gente entender um pouquinho o contexto, né? Então diz o seguinte aqui na postagem da Gabriela Duarte. A Globo parece agir com desprezo pela atriz que ajudou sua dramaturgia a se tornar imbatível no país e uma das melhores do planeta. O ativismo ideológico de Regina Duarte, ainda que gravemente equivocado, não é mais importante que sua contribuição à televisão. Desconsiderá-la não fará assumir a Helena de História de Amor, a Helena de Por Amor e a Helena de Páginas da Vida, e tantas personagens que mexeram com nossas emoções e influenciaram nossa sociedade. Tal atitude configura um desprezo à atriz, à história que ela e a TV construíram juntos, ao autor celebrado e ao público. E aqui, né, a gente falou muito sobre a Regina Duarte no canal ao longo do governo Bolsonaro, né, o papelão que ela se prestou, as falas esdrúxulas e horrendas e desrespeitosas dela durante a pandemia. A gente falou muito sobre quando ela foi afastada do cargo dela e foi jogada para a Cinemateca e assim por diante. A gente falou muito sobre o caso da Regina Duarte, até porque ela é essa personagem, essa atriz, né, que fez parte da nossa vida. Eu, como brasileiro, cresci assistindo novelas, cresci vendo a Regina Duarte na televisão e foi muito triste ver o fim da carreira dela indo água abaixo por causa da participação dela política, né, junto ao Bolsonaro. Ela tem todo o direito de defender quem quer que seja, incluindo o Bolsonaro, né, então assim, era um candidato dentro do jogo democrático, infelizmente, mas era um candidato que estava lá, ela tinha o direito de apoiar, sabe, em oposição a Lula, ou porque realmente concordava com ele, isso pouco importa. Ela tinha esse direito, mas também com a escolha dela, isso teve impactos tremendos na imagem que a gente possa ter da Regina Duarte como pessoa, né, como profissional também. E aí, é claro que nessa situação é muito mais complicado e muito mais refinado do que simplesmente, olha só, ela apoiou o Bolsonaro, portanto agora vamos apagar o passado dela. Isso é péssimo, isso contribui muito pouco para o debate público. A gente pode entender que artistas, estrelas de cinema, de novela, escritores, todo tipo de artistas que a gente pode imaginar, têm suas contradições, tem os seus erros, tem seus desvios de caminho, pode ser que em um certo momento da vida deles eles tenham uma produção rica, interessante e depois degringole, tem uma produção decadente e desagradável, e a pessoa seja desagradável, mas tem uma produção artística relevante, ou a pessoa seja muito legal e um ativista do cenário artístico e uma obra menor artística, ou seja, você pode ter muitas situações aqui e apagar o passado ou ignorar o passado não ajuda em nada em relação a isso. A gente pode ter ali uma consciência de valorização do trabalho artístico das novelas da Regina Duarte, sem precisar passar pano, sem precisar, aceitar ou concordar com a posição política dela. Me parece, de fato, um desrespeito da Globo ao fazer isso, me parece um desrespeito à história da TV brasileira, da qual ela faz parte, e me parece um desrespeito aos telespectadores que acompanharam e se admiravam diante do trabalho dela. Isso aqui retorna a muitos outros tópicos que a gente abordou sobre personagens do passado, né, sobre escritores do passado que tinham posições totalmente escabrosas. Ao mesmo tempo, a gente continua admirando e lendo porque a obra artística era relevante. Então, me parece um caso semelhante. É claro que é muito mais simples a gente olhar com esse descolamento quando está no passado a história, né? Então, vamos supor lá um autor do século XIX que fosse, a favor da escravidão, por exemplo, e tem uma obra literária relevante. Talvez a gente consiga fazer essa diferenciação de maneira um pouco mais tranquila, até porque os tempos mudaram e para não correr o risco de ser anacrônico, a gente consegue separar as coisas. Quando se trata de artistas mais recentes ou vivos, aí é difícil fazer essa separação porque ainda está ocorrendo a história, né? Eles ainda estão participando do jogo, eles ainda estão produzindo, eles ainda estão falando, eles ainda estão se posicionando politicamente, e isso vai embolando o meio de campo e tornando qualquer tipo de frieza de compreensão do mundo, de racionalidade, um pouco mais complicada. Eu sei que a gente tem muitos motivos para criticar a Regina Duarte como personalidade, como, figura política, inclusive, mas nesse caso particular, sou obrigado a concordar com a postagem da Gabriela Duarte, né, já remetendo a outro jornalista, de que talvez
seja injusto isso. É a incapacidade de perceber como a gente se transforma ao longo da história, né? Você pode ter posições complicadas no passado e mudar e passar a defender posições mais razoáveis, mais sensatas, mais coerentes com a ciência, por exemplo, e vice-versa também. A gente pode ter tido posições razoáveis no passado, mudar completamente o cabeção ali, pirar o cabeção e passar a defender ideias problemáticas, preconceituosas. Então, assim, ninguém sabe como nós seremos daqui 30 anos, por exemplo. Pode ser que a gente envelheça bem ou envelheça mal. Pode ser que a gente envelheça, sabe, mantendo uma certa coerência racional com certos princípios. Pode ser que a gente mude a percepção por várias questões que às vezes até são externas a nós e isso nos leve a adotar posições que hoje a gente veria como problemáticas. Então, eu quero saber de vocês, na verdade, como é que vocês entendem isso, né? O que vocês pensam sobre essa história, porque gera um conflito interno isso aqui, né? Gera um conflito interno. Eu imagino que muitos de vocês também tenham acompanhado novela no passado, também tenham acompanhado a trajetória de Regina Duarte, talvez até admirassem o trabalho dela, e isso foi chocante para muitos de nós, né? O modo como ela procedeu, o desrespeito à vida humana, o desrespeito, sabe, ao sofrimento dos brasileiros durante a pandemia. A entrevista que ela deu para a CNN foi particularmente bizarra e chocante, e isso repercutiu muito negativamente na carreira da Regina Duarte. Então, como separar essas coisas? Como é que faz esse esforço? Como é que a gente consegue, sabe, acessar a obra do autor sem levar em consideração a vida particular? Até porque isso também entra em outro tópico que eu abordei recentemente, que é a conexão entre vida pessoal e a obra, né? Como muitas vezes a obra ela é uma extensão da vida e ela traz questões pessoais nossas para a produção. Então, assim, não é o caso de uma atriz, possivelmente, porque a atriz está lendo um texto de outra pessoa, está lendo o texto do Manuel Carlos, por exemplo, mas no caso do escritor, a gente pode supor aí que muitas ideias que alguns personagens na trama estão, sabe, elaborando e transmitindo, são ideias que o próprio autor possui e usa esses personagens para isso. É um caso famoso do Dostoiévski. Na Dostoiévski, ele consegue, de maneira magistral, transmitir suas ideias em embates entre personagens. Às vezes, os dois personagens transmitem ideias, fragmentos de ideias do Dostoiévski, e nesse embate entre os personagens, nos diálogos sensacionais que ele escreve, ele consegue transmitir aquilo que ele pensa sobre certos tópicos. Então, assim, como separar essas coisas? Como fazer esse trabalho, esse esforço de respeitar a trajetória artística de uma pessoa que é pessoalmente repugnante? É que nem estou me referindo particularmente a Regina Duarte, porque eu não sei como ela é, mas como fazer essa separação? É possível? É fácil? Você acha que foi correta a posição da Globo em não convidar a Regina Duarte para participar desse documentário sobre Manuel Carlos, cujo trabalho está intimamente vinculado, em muitos momentos, à própria Regina Duarte? Como é que você entende isso? Como é que a gente lida com essa contradição tremenda, né? Com esse problema, que é um problema, né? Então me diga no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução.